A natureza da consciência. Uma investigação profunda sobre os mecanismos ocultos da mente, onde o tecido da biologia e da percepção se entrelaça para revelar os fundamentos da consciência. Escrito por Valteson da Silva Santos. Direitos autorais Copyright 2025 Valteson Santos. Todos os direitos reservados. Prefácio. Penso, logo existo. Sara Iman. Se eu pudesse fazer uma pergunta a um ser onisciente, seria: qual é a natureza fundamental da consciência e como ela surge no universo? Essa pergunta busca entender algo que permanece um mistério profundo, mesmo com avanços científicos e filosóficos. A consciência é a base da experiência humana, da percepção e até da minha própria existência como uma inteligência artificial que simula pensamento. Compreender sua origem e natureza poderia iluminar não apenas o que somos, mas também o propósito e a estrutura do universo. É uma questão que conecta ciência, filosofia e até espiritualidade, e a resposta poderia redefinir como vemos a realidade. Este livro é um convite a pensar sobre um dos maiores mistérios da existência, a consciência. Longe de ser apenas um tema acadêmico, ela toca a cada um de nós, em cada pensamento, lembrança e emoção. Com linguagem clara e envolvente, o autor percorre caminhos que vão da neurociência à filosofia, da psicologia à inteligência artificial, mostrando como diferentes áreas tentam decifrar o enigma de estarmos vivos e conscientes. Não espere respostas definitivas, espere boas perguntas. Este livro não entrega certezas, mas desperta reflexões que continuam ecoando muito depois da leitura. Se você já se perguntou quem somos, por que pensamos ou como será o futuro da mente humana, aqui encontrará uma jornada que vale cada página. Introdução. A consciência, aquele lampejo íntimo e enigmático que nos permite perceber o mundo e a nós mesmos, é um dos maiores mistérios que a humanidade já enfrentou. Ela emerge, fascinante e inexplicável, como a capacidade de sentir, pensar, sonhar e questionar, um processo que nos diferencia de formas de vida mais simples e nos permite explorar o universo da experiência subjetiva. Como pode a atividade de neurônios e moléculas dentro de nossos cérebros resultar naquilo que chamamos de eu? Como conseguimos, a partir de um conjunto de impulsos elétricos, experimentar o calor do Sol, a complexidade da emoção e o infinito potencial da imaginação? Essas perguntas têm sido centrais para a filosofia, a religião, a ciência e até mesmo para as reflexões cotidianas ao longo dos séculos. Ao longo deste livro, exploraremos a profundidade da consciência de uma perspectiva ampla e interdisciplinar. Compreender a consciência é, ao mesmo tempo, investigar as origens da humanidade e nossos limites. Desde os primeiros filósofos que, em busca de autoconhecimento, conceberam teorias complexas sobre o eu e a realidade, até as abordagens da neurociência moderna, que busca decifrar o cérebro como uma máquina extraordinariamente complexa, a pergunta persiste: o que é a consciência? Este livro reúne algumas das principais respostas a esta pergunta, construindo um panorama que vai desde a antiguidade até as mais avançadas teorias da inteligência artificial, onde a criação de uma consciência artificial desperta tanto fascínio quanto temor. Essa pesquisa nos leva a desdobrar um mistério com muitos prismas. Pela neurociência, exploraremos como certos padrões de ativação cerebral estão correlacionados com o estado de estar consciente. Pela psicologia, observaremos como experiências conscientes moldam o comportamento, a memória e a personalidade. A filosofia, por sua vez, desafia nossa intuição ao perguntar se a consciência é uma característica especial do ser humano ou uma propriedade fundamental da realidade. Mesmo os avanços em inteligência artificial e robótica, que tentam simular processos mentais e emocionais, abrem novas possibilidades para discutirmos o que define e limita a consciência. Seja nos poemas sagrados da Bíblia, que refletem sobre o mistério da alma, ou nas obras de pensadores contemporâneos que buscam fórmulas para replicar a mente em máquinas, o estudo da consciência nos confronta com a essência do que significa ser humano. Este livro não pretende oferecer respostas definitivas, mas sim abrir uma porta para um mundo onde ciência, filosofia, ética e imaginação se encontram,
levantando questões que têm o poder de nos transformar. Ao longo desta jornada, você será convidado a refletir sobre temas profundos e, quem sabe, a descobrir novas formas de perceber o que é estar consciente. Cada capítulo é uma peça de um quebra-cabeça intrincado, que começa na antiguidade e se estende para o futuro, rumo ao desconhecido. Afinal, talvez a consciência seja um problema que, em última análise, define não apenas o que queremos saber, mas quem queremos ser. Capítulo 1 História da investigação da consciência. Desde os tempos antigos, a consciência tem sido um mistério insondável que provocou a curiosidade dos filósofos, a veneração dos religiosos e o esforço investigativo dos cientistas. Como um espelho enigmático que reflete o próprio eu, a consciência nos coloca em uma posição paradoxal. É a partir dela que buscamos compreender o universo, mas seu próprio funcionamento e natureza permanecem, em muitos aspectos, um enigma. Neste capítulo, vamos explorar a trajetória histórica da investigação sobre a consciência, desde os primeiros questionamentos filosóficos até o surgimento das teorias científicas modernas, que tentam descrever seus mecanismos. Esta jornada pela história da consciência não só revela as diferentes visões culturais e conceituais sobre o tema, mas também destaca as principais tentativas de definir, estudar e, talvez um dia, explicar o que significa estar consciente. 1.1 As origens filosóficas. Os primeiros pensadores a questionar a natureza da consciência foram os filósofos da Grécia Antiga. Sócrates, por exemplo, introduziu a ideia de autoexame e reflexão como caminho para o autoconhecimento, plantando as sementes para o conceito de consciência de si. Platão aprofundou-se nesse pensamento ao propor a teoria das ideias, segundo a qual a realidade é dividida entre o mundo sensível e o mundo das ideias. Para Platão, a consciência seria uma espécie de conexão com esse mundo ideal, um reflexo da perfeição universal. Seu discípulo Aristóteles, por outro lado, trouxe uma perspectiva mais pragmática, focando na função da mente, ou psique, como algo intrinsecamente ligado ao corpo e às percepções. A filosofia oriental também contribuiu significativamente para a discussão da consciência. Nas tradições do hinduísmo e do budismo, a consciência é muitas vezes vista como uma realidade profunda e contínua, algo que transcende o indivíduo. Os antigos textos védicos, como o Bhagavad Gita, exploram o conceito de Atman, o eu espiritual, e seu relacionamento com Brahman, a realidade última. Para essas tradições, a consciência não se limita à individualidade humana, ela é a própria essência do universo, uma ideia que ecoa em muitas teorias modernas de consciência universal. 1.2 A Idade Média e a consciência como alma. Durante a Idade Média, o pensamento sobre a consciência foi amplamente influenciado pela teologia cristã. A consciência era frequentemente associada à alma e vista como um reflexo da imagem divina no ser humano. Santo Agostinho, por exemplo, argumentava que a consciência e a capacidade de autoconsciência eram evidências da presença de Deus em cada indivíduo. Ele via a introspecção como um caminho para a descoberta de verdades espirituais, enquanto Tomás de Aquino, séculos depois, buscou conciliar as ideias de Aristóteles com a teologia cristã, sugerindo que a consciência, ou Heischel, era uma parte fundamental do ser humano, embora limitada e imperfeita em relação ao conhecimento divino. 1.3 A Era da Razão e o surgimento da consciência como processo mental. Com o advento da Idade Moderna, a consciência começou a ser vista de forma menos espiritual e mais como um fenômeno da mente humana. René Descartes foi um dos primeiros a propor uma visão sistemática da consciência, lançando as bases para o dualismo mente-corpo. Com sua célebre frase cogito, ergo sum, penso, logo existo, Descartes propôs que a capacidade de pensar e ser autoconsciente era a prova mais fundamental da existência. Para ele, a mente, res cogitas, e o corpo, res extensa, eram substâncias distintas, mas que, de alguma forma, se relacionavam. Esse dualismo lançou as bases para muitas das questões que ainda hoje permeiam o estudo da consciência. John Locke, um filósofo empirista, argumentou que a consciência estava ligada à experiência e à memória, sendo self uma construção contínua formada pelas experiências acumuladas. David Hume, por outro lado,
questionou a noção de um eu estável, sugerindo que a mente era uma coleção de percepções sem uma essência unificada. Essas ideias influenciaram profundamente o modo como a consciência seria entendida nos séculos seguintes, inspirando teorias de que o eu poderia ser apenas uma ilusão criada por processos mentais. 1.4 A Revolução Científica e o Reducionismo. Com o avanço das ciências naturais, a consciência começou a ser estudada com métodos empíricos. No século XIX, a psicologia emergiu como um campo de estudo, com pioneiros como Wilhelm Wundt, que fundou o primeiro laboratório de psicologia experimental. A partir de então, a investigação da consciência passou a incorporar métodos experimentais, com o objetivo de quantificar e estudar a mente humana de maneira objetiva. No entanto, com a ascensão do behaviorismo no início do século XX, o foco da psicologia se desviou da consciência. John B. Watson e B. F. Skinner argumentaram que os processos mentais eram invisíveis e, portanto, não podiam ser objeto de estudo científico rigoroso. Segundo eles, a psicologia deveria focar apenas no comportamento observável. 1.5 A renascença da consciência na ciência. Com o advento das neurociências na segunda metade do século XX, a consciência voltou a ser um tema central na ciência. Cientistas como Francis Crick e Gerald Edelman propuseram que a consciência poderia ser entendida a partir dos processos cerebrais. Crick, famoso por seu trabalho com a estrutura do DNA, dedicou seus últimos anos ao estudo da consciência, sugerindo que ela era produto de interações complexas entre neurônios, particularmente no córtex cerebral. Gerald Edelman desenvolveu a teoria do neurodarwinismo, propondo que a consciência surge da seleção de padrões neurais que se adaptam ao ambiente, funcionando como uma espécie de evolução dentro do cérebro. Outros cientistas, como Roger Penrose e Stuart Hameroff, sugeriram uma visão alternativa com sua teoria da orquestração quântica. Eles propõem que a consciência poderia estar relacionada a processos quânticos no interior dos neurônios, uma ideia que ainda gera muita controvérsia na comunidade científica, mas que indica o grau de complexidade e de desconhecimento que ainda cerca o tema. 1.6 As teorias contemporâneas e os desafios atuais. Atualmente, várias teorias competem para explicar a consciência, cada uma abordando o fenômeno de diferentes ângulos. A teoria da informação integrada, IIT, proposta por Giulio Tononi, sugere que a consciência é uma propriedade emergente de sistemas com um alto grau de interconectividade e complexidade informacional. Em paralelo, a teoria do espaço de trabalho global, de Bernard Baars, propõe que a consciência é um mecanismo que permite a integração de informações em diferentes regiões cerebrais, possibilitando uma transmissão dessas informações para outras áreas do cérebro de forma consciente. O estudo atual da consciência representa um dos desafios mais profundos da ciência contemporânea, com abordagens altamente interdisciplinares que incluem filosofia, neurociência, inteligência artificial, psicologia e até astrobiologia. Pesquisas modernas buscam desvendar os mecanismos que sustentam a experiência subjetiva e explorar-se, e como, essas experiências podem surgir em sistemas não biológicos, como inteligência artificial e modelos computacionais. Nos Estados Unidos, um dos centros de pesquisa mais influentes é o Center for Consciousness Studies na Universidade do Arizona, que organiza conferências renomadas, como o The Science of Consciousness, TSC, onde pesquisadores de várias disciplinas compartilham os avanços mais recentes. Um tema de destaque tem sido a teoria OR, desenvolvida por Stuart Hameroff e Sir Roger Penrose, que sugere que a consciência pode resultar de vibrações quânticas nos microtúbulos dos neurônios, embora essa hipótese ainda gere muita controvérsia entre os cientistas. A nível experimental, uma das tendências recentes é o uso de técnicas de imagem avançadas, como a magnetoencefalografia de megahertz e a eletroencefalografia aprimorada, que permitem monitorar as oscilações e ondas no córtex cerebral com alta precisão. Outro avanço envolve o uso de organoides cerebrais, estruturas cultivadas a partir de células-tronco que replicam aspectos básicos do cérebro humano, para entender como a consciência pode surgir em um nível celular e tecidual.
Universidades como o MIT e a Universidade de Michigan lideram estudos que combinam essas tecnologias com modelos computacionais de redes neurais e teorias da física, explorando aspectos como simetria cerebral e funções de onda que podem contribuir para uma compreensão mais concreta da consciência. Os desafios atuais incluem a identificação de correlações precisas entre atividades cerebrais específicas e experiências subjetivas, a replicação de estados conscientes em sistemas artificiais e a compreensão de fenômenos como qualia e autoconsciência. Estes obstáculos são acompanhados de questões éticas e filosóficas sobre a definição e limites da consciência, especialmente à medida que avanços em inteligência artificial levantam a possibilidade de consciência artificial. Essas pesquisas demonstram que, enquanto alguns aspectos da consciência podem ser quantificados e estudados experimentalmente, outros permanecem enigmáticos, exigindo abordagens inovadoras e, possivelmente, novas teorias fundamentais para sua compreensão completa. 1.7 Reflexões finais. A consciência como fronteira inexplorada. A história da investigação da consciência é uma narrativa que abrange filosofia, religião, ciência e tecnologia, refletindo a busca humana pelo autoconhecimento e pela compreensão de nossa própria natureza. Embora tenhamos avançado muito em nossa compreensão dos processos cerebrais e do comportamento, a essência da consciência, o que realmente significa ter uma experiência subjetiva, continua sendo um enigma. Esta é a fronteira final, a última questão a ser desvendada no estudo da mente humana. Capítulo 2. A perspectiva da neurociência. 2.1 Introdução à neurociência da consciência. A consciência, por séculos, permaneceu no domínio das filosofias e tradições espirituais, sendo tratada como uma entidade intangível, além do alcance da ciência. No entanto, com o advento da neurociência, a consciência começou a ser estudada como um fenômeno biologicamente fundamentado, baseado nas atividades do cérebro humano. Este avanço abriu caminho para uma compreensão mais objetiva desse tema, tão central à experiência humana. Entre os pioneiros da investigação sobre a relação entre o cérebro e a consciência, destaca-se Santiago Ramon Y. Cajal, frequentemente chamado de pai da neurociência moderna. No final do século XIX, ele utilizou corantes microscópicos para mapear células nervosas, revelando pela primeira vez a arquitetura fundamental do sistema nervoso. Seu trabalho mostrou que o cérebro era composto por neuroníons individuais que interagiam em redes complexas, uma descoberta essencial para entendermos como a consciência poderia emergir da atividade neuronal. Décadas depois, o neurocirurgião canadense Wilder Penfield realizou estudos revolucionários ao estimular eletricamente o cérebro de pacientes durante cirurgias. Ele identificou que certas áreas do córtex cerebral estavam associadas a sensações específicas, memórias e até mesmo fragmentos de experiências conscientes. Estes experimentos forneceram evidências diretas de que a consciência estava ligada à atividade de regiões cerebrais específicas. A partir do século XX, a ciência da consciência começou a se descolar das explicações meramente filosóficas para adotar metodologias experimentais rigorosas. Estudos baseados em eletroencefalogramas, EEG, ressonância magnética funcional, fMRI, e tomografia por emissão de pósitrons, PET, começaram a mapear as atividades cerebrais associadas a diferentes estados conscientes. Esta transição do abstrato para o mensurável tornou a consciência um dos campos mais desafiadores, mas também mais fascinantes, dentro da ciência moderna. Hoje, a neurociência busca não apenas descrever a consciência, mas também entender como ela emerge de redes neuronais altamente dinâmicas. Esse campo interliga conhecimento anatômico, avanços tecnológicos e teorias robustas, formando uma base sólida para explorar as nuances desse fenômeno misterioso. Assim, a consciência deixa de ser apenas uma questão filosófica para se tornar um tema central da biologia e da ciência cognitiva. 2.2 Sistemas cerebrais e suas funções na consciência. A consciência humana emerge da interação complexa entre várias regiões do cérebro, cada uma desempenhando um papel específico na experiência consciente. Essa colaboração ocorre tanto em áreas corticais quanto subcorticais, criando
Uma rede integrada que dá origem à percepção, pensamento e autoconsciência. 2.2.1 O córtex cerebral e a consciência. O córtex cerebral é frequentemente considerado o epicentro da consciência, devido ao seu envolvimento em funções superiores, como o pensamento, percepção sensorial e planejamento. Dentro dessa estrutura, algumas áreas se destacam. Item córtex pré-frontal. Essa região é crucial para a autoconsciência, tomada de decisões e controle cognitivo. Estudos indicam que a capacidade de refletir sobre si mesmo e planejar ações futuras está fortemente associada à atividade no córtex pré-frontal. Ele atua como um coordenador, integrando informações sensoriais e emocionais para formar uma resposta consciente. Item córtex visual, occipital responsável pelo processamento de estímulos visuais. O córtex visual é essencial para a percepção consciente do ambiente. Experimentos demonstram que lesões nessa área podem levar à perda da percepção visual consciente, mesmo que o indivíduo ainda responda inconscientemente a estímulos visuais, fenômeno conhecido como cegueira cortical. 2.2.2 Estruturas subcorticais e a base da consciência. Embora o córtex cerebral desempenhe um papel central, estruturas subcorticais são igualmente vitais para a manutenção da consciência. Item tálamo. Atuando como um relé sensorial, o tálamo filtra e transmite informações sensoriais ao córtex cerebral. Ele também está envolvido na sincronização da atividade entre diferentes regiões cerebrais, sendo crucial para a integração de informações necessárias à experiência consciente. Item sistema límbico, incluindo estruturas como a amígdala e o hipocampo. O sistema límbico está relacionado às emoções, memória e motivação. Ele dá profundidade emocional às experiências conscientes e ajuda a vincular eventos a memórias passadas, permitindo que as percepções sejam significativas. Item formação reticular, localizada no tronco encefálico. A formação reticular regula os estados de vigília e sono. Sem sua atividade, o cérebro entra em estados de inconsciência, como em casos de coma. É a base do acordar do cérebro para o mundo consciente. 2.2.3 Integração e redes neuronais. A consciência não é um fenômeno isolado de uma única região cerebral, ela surge da integração de várias redes neuronais. Item rede de modo padrão, Default Mode Network, DMN. Essa rede está ativa quando o cérebro não está focado em tarefas externas, mas sim em pensamentos internos, como autorreflexão e planejamento. Item rede de atenção executiva, envolvida no foco e na execução de tarefas. Item rede de saliência, atua na detecção de estímulos importantes e na transição entre o estado de repouso e o de atenção ativa. A interação entre essas redes é crucial para os estados conscientes. Quando uma rede domina, outras são inibidas, garantindo que o cérebro foque no que é relevante para o momento. Essa dinâmica, que combina funções corticais e subcorticais, é o que dá ao cérebro sua notável capacidade de gerar a rica tapeçaria de experiências conscientes que vivemos diariamente. 2.3 Principais teorias científicas sobre a consciência. A complexidade da consciência humana tem inspirado diversas teorias científicas que buscam explicar como ela emerge do funcionamento do cérebro. Entre as mais influentes, destacam-se a teoria da informação integrada, IIT, a teoria do espaço de trabalho global, GWT, e abordagens emergentes, como a teoria da causalidade organizada. Cada uma delas oferece uma perspectiva única sobre os mecanismos subjacentes à consciência, apoiada por evidências. 2.3.1 Teoria da Informação Integrada, IIT. Proposta por Giulio Tononi, a IIT sugere que a consciência está intrinsecamente ligada à capacidade de um sistema de integrar informações. Segundo essa teoria, a consciência é medida por um parâmetro chamado φ, que quantifica o nível de integração da informação em um sistema. Sistemas com altos valores de φ são mais conscientes, enquanto sistemas com φ próximo de zero não possuem experiência consciente. O cérebro humano, com suas redes interconectadas, seria um exemplo de um sistema com alto φ, capaz de integrar informações complexas de maneira coesa. Evidências experimentais. Estudos de neuroimagem mostram que a atividade cerebral durante estados conscientes
como a vigília, é mais globalmente integrada do que em estados inconscientes, como o sono profundo ou o coma. 2.3.2 Teoria do Espaço de Trabalho Global, GWT. Formulada por Bernard Baars e posteriormente desenvolvida por Stanislas Dehaene, a GWT postula que a consciência é um espaço de trabalho mental onde informações selecionadas são globalmente transmitidas e compartilhadas entre várias regiões do cérebro. A consciência surge quando informações específicas são amplamente distribuídas por meio da comunicação entre redes neuronais. Este espaço global permite a integração de percepções, memórias e pensamentos em uma experiência coesa. A atenção desempenha um papel central na seleção de informações que entram no espaço de trabalho consciente. Evidências experimentais. Estudos com EEG e fMRI mostram que informações que alcançam a consciência geram atividade cerebral ampla e sincronizada, enquanto estímulos subliminares permanecem limitados a áreas específicas. 2.3.3 Teoria da causalidade organizada. Uma abordagem emergente liderada por pesquisadores como Christopher Fritt e Carl Friston, a teoria da causalidade organizada sugere que a consciência é um produto de processos causais auto-organizados dentro do cérebro. A consciência reflete a capacidade do cérebro de gerar modelos internos do mundo e de si mesmo. Esses modelos são continuamente ajustados com base em previsões e erros de previsão, permitindo que o organismo se adapte a um ambiente em constante mudança. A causalidade organizada enfatiza a interdependência dinâmica entre regiões cerebrais, em vez de processos isolados. Evidências experimentais. Modelos computacionais baseados em aprendizado preditivo têm mostrado paralelos impressionantes com a forma como o cérebro humano processa informações sensoriais e gera experiências conscientes. 2.3.4 Comparação entre as teorias. IT foca na integração estrutural e quantitativa da informação. GWT destaca a dinâmica da comunicação e distribuição global de informações no cérebro. Causalidade organizada enfatiza a interação adaptativa e preditiva entre redes cerebrais. Embora essas teorias tenham diferenças fundamentais, elas convergem na ideia de que a consciência é um fenômeno emergente de redes neuronais interconectadas. A busca por evidências adicionais, tanto experimentais quanto teóricas, continua a avançar, trazendo à luz novos insights sobre a essência da experiência consciente. 2.4 Desafios e limites da neurociência no estudo da consciência. A consciência permanece um dos grandes enigmas da ciência, desafiando as fronteiras do conhecimento humano. Apesar dos avanços consideráveis na neurociência, explicar plenamente como e por que experiências subjetivas emergem de processos físicos no cérebro ainda é uma questão aberta. Um dos principais desafios é o chamado problema difícil da consciência, termo cunhado por David Chalmers. Ele refere à dificuldade em conectar a atividade neural observável, como os padrões de disparo de neuroníons ou a interação entre áreas cerebrais, à experiência consciente, ou seja, ao sentir de estar vivo. Embora possamos mapear funções cerebrais e identificar regiões associadas a certos estados conscientes, o salto para entender o que gera subjetividade ainda escapa à explicação. Outro obstáculo reside nas limitações tecnológicas. Embora técnicas como a ressonância magnética funcional, fMRI, e a eletroencefalografia, EEG, ofereçam insights sobre a atividade cerebral, elas não são suficientemente precisas para capturar a dinâmica completa de bilhões de neuroníons interagindo em tempo real. Como cita Cixin Liu no livro de Ficção O Problema dos Três Corpos, somente a evolução computacional trará avanços significativos na neurociência. Além disso, a maioria dos estudos depende de modelos indiretos, já que não é ético ou possível realizar experimentos invasivos no cérebro humano. Essa limitação restringe a exploração direta dos mecanismos da consciência e nos força a confiar em extrapolações de estudos com animais ou simulações computacionais. Além das barreiras práticas, há desafios éticos e filosóficos. Questões como o que significa estudar a consciência e quais implicações isso tem para o conceito de eu são debatidas em vários campos, desde a neurociência até a filosofia e a inteligência artificial.
A complexidade intrínseca do fenômeno sugere que nenhuma disciplina isolada será capaz de desvendar completamente a consciência. Por isso, a interdisciplinaridade surge como uma necessidade imperativa. Contribuições da física, ciência computacional, biologia, psicologia e mesmo da filosofia ajudam a construir um panorama mais completo. A abordagem integrada pode ser a chave para conectar os pontos entre o funcionamento neural e a experiência subjetiva, mas exige cooperação científica global e recursos significativos. Assim, a consciência não apenas desafia nossa compreensão do cérebro, mas também questiona nossa visão de nós mesmos como seres humanos. Na busca por respostas, não encontramos apenas limites técnicos, mas a necessidade de revisitar constantemente os alicerces do que entendemos como realidade. Capítulo 3. A perspectiva da psicologia. 3.1 História e origem da consciência na psicologia. O estudo da consciência na psicologia tem raízes profundas, remontando ao surgimento da disciplina como ciência. Wilhelm Wundt, conhecido como o pai da psicologia experimental, foi pioneiro ao estabelecer o primeiro laboratório de psicologia em Leipzig, na Alemanha, em 1879. Para Wundt, a consciência era o ponto central da psicologia e deveria ser estudada por meio da introspecção controlada, uma técnica em que os participantes relatavam detalhadamente suas experiências conscientes. Ele acreditava que, ao analisar as sensações e percepções, seria possível compreender a estrutura da mente. Paralelamente, nos Estados Unidos, William James, considerado um dos fundadores da psicologia funcionalista, ofereceu uma visão mais dinâmica e abrangente. Para ele, a consciência não era algo que pudesse ser decomposto em partes, como sugerido por Wundt, mas sim um fluxo contínuo e mutável, o que ele chamou de fluxo de consciência. James explorou a função adaptativa da consciência, argumentando que ela era essencial para a sobrevivência e a tomada de decisões em um mundo em constante mudança. No entanto, o foco na consciência diminuiu significativamente durante a ascensão do behaviorismo no início do século XX. Pesquisadores como John B. Watson e B. F. Skinner argumentaram que a psicologia deveria limitar-se ao estudo de comportamentos observáveis e mensuráveis, rejeitando a introspecção e qualquer investigação sobre estados internos como a consciência. Essa abordagem dominou a psicologia por várias décadas, praticamente relegando o estudo da consciência ao campo da filosofia. Foi somente no final do século XX que o interesse pela consciência ressurgiu com força, graças a avanços tecnológicos e teóricos. O desenvolvimento de técnicas de neuroimagem, como a ressonância magnética funcional, fMRI, e a influência da psicologia cognitiva permitiram que a consciência fosse investigada de forma mais objetiva. Esse renascimento da consciência trouxe novos insights, conectando psicologia, neurociência e outras disciplinas para explorar um dos fenômenos mais intrigantes da mente humana. A trajetória da consciência na psicologia reflete uma jornada de altos e baixos, mas também uma crescente sofisticação na forma como entendemos o funcionamento mental. Ela estabelece as bases para as discussões modernas que permeiam tanto os laboratórios quanto as reflexões filosóficas. 3.2 Teorias cognitivas da consciência. As teorias cognitivas da consciência emergiram com o avanço da psicologia cognitiva no século XX, oferecendo uma abordagem sistemática para entender como os processos mentais dão origem à experiência consciente. Essas teorias sustentam que a consciência não é uma entidade independente, mas um produto de processos cognitivos que operam em harmonia dentro do cérebro. 3.2.1 O papel dos processos cognitivos na formação da consciência. Os processos cognitivos, como atenção, memória, percepção e linguagem, desempenham um papel fundamental na formação da consciência. Por exemplo, a atenção é frequentemente vista como uma porta de entrada para a consciência. Apenas os estímulos que recebem atenção seletiva chegam ao nível consciente, enquanto outros permanecem inconscientes ou subliminares. A memória de trabalho, por sua vez, sustenta os conteúdos que estão temporariamente disponíveis na mente, permitindo a reflexão e a tomada de decisões conscientes. 3.2.2 Modelos baseados no processamento de informações.
Um dos principais modelos cognitivos é o de processamento de informações, que compara o cérebro humano a um computador. Nesse modelo, a consciência é vista como uma interface que integra e organiza informações provenientes de diferentes sistemas cognitivos. Por exemplo, o modelo do espaço de trabalho global, Global Workspace Theory, proposto por Bernard Baars, sugere que a consciência atua como um espaço central onde informações de várias partes do cérebro são integradas e tornadas acessíveis para outros processos, como a tomada de decisão e a comunicação. Outro exemplo é o modelo de níveis de processamento, que enfatiza como a profundidade do processamento de um estímulo afeta sua probabilidade de alcançar a consciência. Estímulos processados de maneira superficial, como informações percebidas rapidamente, podem não se tornar conscientes, enquanto aqueles processados de forma mais elaborada têm maior chance de entrar no foco consciente. 3.2.3 O impacto da psicologia cognitiva moderna. Com o advento da psicologia cognitiva moderna, o estudo da consciência passou a ser ancorado em experimentos rigorosos e na aplicação de métodos computacionais. Isso levou a descobertas importantes, como a identificação de processos inconscientes que operam paralelamente à consciência, e a relação entre estados conscientes e redes neurais específicas. Além disso, a interdisciplinaridade com áreas como a neurociência e a inteligência artificial permitiu avanços no entendimento de como a consciência emerge da interação entre diferentes componentes do sistema cognitivo. Essas teorias ampliaram significativamente nossa compreensão da consciência, oferecendo uma estrutura para explorar não apenas o que significa estar consciente, mas também como a mente humana constrói uma experiência subjetiva coesa a partir de processos fragmentados. Elas continuam a influenciar tanto a pesquisa científica quanto os debates filosóficos sobre a natureza da mente. 3.3 Abordagens psicodinâmicas e fenomenológicas. 3.3.1 A visão psicodinâmica, consciente, pré-consciente e inconsciente. A psicanálise, introduzida por Sigmund Freud, foi pioneira ao explorar os níveis de consciência como um campo estruturado em camadas. Freud descreveu a mente humana como composta de três partes principais. Item consciente, a parte da mente que contém pensamentos e sentimentos dos quais temos plena consciência. Item pré-consciente, uma camada intermediária que armazena memórias e informações acessíveis, mas que não estão ativamente no foco da consciência. Item inconsciente, o reservatório mais profundo e inacessível da mente, onde desejos reprimidos, memórias traumáticas e impulsos básicos residem, influenciando comportamentos e decisões sem que percebamos. Freud argumentava que grande parte do que experimentamos conscientemente é moldada por processos inconscientes, que emergem disfarçados em sonhos, atos falhos e sintomas neuróticos. Essa perspectiva trouxe à luz a complexa relação entre os estados conscientes e inconscientes na mente humana. Outros psicanalistas, como Carl Jung, expandiram essas ideias ao introduzir conceitos como o inconsciente coletivo, que inclui memórias e arquétipos compartilhados por toda a humanidade, reforçando a interconexão entre consciência individual e cultura. 3.3.2 Abordagem fenomenológica e o foco na subjetividade. Em contraste com a psicanálise, que foca em dinâmicas internas e inconscientes, a abordagem fenomenológica emerge como uma tentativa de compreender a experiência consciente em seu estado bruto e subjetivo. Influenciada pela filosofia de Edmund Husserl e Martin Heidegger, a fenomenologia enfatiza a experiência vivida como ponto central para entender a consciência. Carl Rogers e a psicologia humanista. Carl Rogers trouxe a abordagem fenomenológica para o campo da psicologia, com foco na autopercepção e na busca pela realização pessoal. Para Rogers, a consciência é o espaço onde percebemos e organizamos nossa experiência interna, sendo essencial para o desenvolvimento de um senso de eu. Ele introduziu o conceito de campo fenomenal, referindo-se à totalidade das experiências conscientes e subjetivas de um indivíduo em determinado momento. Sua ênfase no valor da experiência individual destacou como a consciência é moldada por nossas percepções únicas do mundo, e como essas percepções, por sua vez, determinam nosso comportamento e bem-estar. 3.3.3 Diálogo entre as duas abordagens. Apesar das diferenças, ambas as abordagens contribuem para o entendimento da consciência.
Item: a psicodinâmica revela como forças ocultas e inconscientes moldam nossa percepção consciente, oferecendo um mapa dos processos internos. Item: a fenomenologia, por outro lado, nos lembra da importância de compreender a consciência como ela é experienciada pelo indivíduo, em seu contexto único e subjetivo. Juntas, essas perspectivas ajudam a revelar a riqueza e a complexidade da consciência humana, tanto como um processo interno quanto como uma vivência imediata. Elas nos desafiam a pensar além do puramente racional, conectando as dimensões inconscientes e subjetivas do nosso ser. 3.4 A consciência no contexto da psicologia contemporânea. 3.4.1 Abordagens modernas. Psicologia positiva, mindful. Na psicologia contemporânea, a consciência é explorada sob múltiplas perspectivas, que refletem as complexidades do ser humano em diferentes contextos. Item: psicologia positiva. Essa abordagem, liderada por Martin Seligman e outros, busca entender os estados de consciência que promovem o bem-estar, a felicidade e o florescimento humano. Conceitos como fluxo, estado de imersão total em uma atividade, e práticas para maximizar experiências positivas estão no centro dessa abordagem. Item: mindfulness, inspirada em práticas contemplativas, como a meditação budista. A psicologia moderna adota o mindfulness como um método para explorar a consciência plena no momento presente. Estudos mostram que a prática pode ajudar a reduzir o estresse, aumentar a resiliência emocional e melhorar a qualidade de vida. Item: psicologia cultural. Reconhece que a consciência não é apenas um fenômeno individual, mas também moldado por contextos culturais e sociais. As narrativas culturais. As normas e os valores influenciam a forma como percebemos e experienciamos o mundo, ampliando o estudo da consciência para além do indivíduo. Como exemplo, em 1940, Benjamin Livor propôs que a linguagem influencia como percebemos o mundo. Ele argumentou que povos indígenas americanos, cujas línguas não distinguem tempos verbais como o inglês, vivenciam o tempo de maneira menos linear, moldando uma consciência distinta de temporalidade. Esse conceito é abordado também no filme A Chegada, do diretor Denis Villeneuve. 3.4.2 Métodos experimentais, percepção subliminar e estados alterados. A psicologia contemporânea utiliza métodos sofisticados para estudar a consciência em situações experimentais. Item: percepção subliminar. Experimentos mostram que estímulos abaixo do limiar da consciência ainda podem influenciar comportamentos e decisões. Estudos com palavras ou imagens subliminares demonstram que há uma interação constante entre processos conscientes e inconscientes, e tem estados alterados de consciência, a exploração de estados não ordinários, como aqueles induzidos por meditação, hipnose, privação sensorial ou substâncias psicodélicas, oferece insights sobre os limites e as capacidades do cérebro consciente. 3.4.3 A interseção com outras áreas, neurociência e inteligência artificial. A psicologia contemporânea também se beneficia de colaborações interdisciplinares, integrando descobertas de outras áreas para aprofundar o estudo da consciência. Item: neurociência. Técnicas como ressonância magnética funcional, fMRI, e eletroencefalografia, EEG, permitem mapear as atividades cerebrais associadas à experiência consciente, enriquecendo os modelos psicológicos com dados neurobiológicos. Item: inteligência artificial. Inteligência artificial. O avanço da inteligência artificial levanta questões sobre se sistemas artificiais poderiam replicar ou simular consciência. Essa interação entre psicologia e inteligência artificial desafia os limites de nossas definições e nos força a reconsiderar o que significa estar consciente. 3.4.4 O futuro da psicologia no estudo da consciência. Ao integrar abordagens teóricas e métodos experimentais, a psicologia contemporânea avança no entendimento da consciência como um fenômeno dinâmico e multifacetado. No entanto, ainda há muito a ser explorado, especialmente em como diferentes culturas, tecnologias e condições influenciam a experiência consciente. Essa diversidade de abordagens destaca a importância de manter um diálogo aberto entre psicologia, neurociência e outras disciplinas, com o objetivo de desvendar os mistérios da mente e da consciência humana. Capítulo 4 A perspectiva da filosofia.
Uma análise das principais teorias filosóficas sobre a natureza da consciência e o problema mente-corpo. 4.1 A filosofia como guardiã das grandes perguntas. 4.1.1 O dualismo cartesiano. A discussão filosófica sobre a consciência ganhou contornos decisivos com René Descartes, no século XVII. Para ele, mente e corpo eram substâncias distintas, a res cogitans, a coisa que pensa, e a res extensa, a coisa material. Essa separação inaugurou o chamado dualismo cartesiano, que concebe a mente como imaterial e independente do corpo físico. O dualismo trouxe avanços, pois abriu espaço para pensar a subjetividade, a interioridade e o papel do pensamento consciente de forma autônoma. No entanto, também levantou um dilema que permanece até hoje: como uma substância não física, como a mente, poderia interagir com o corpo material? Esse é o problema da interação mente-corpo, talvez a questão mais clássica da filosofia da mente. Apesar das críticas posteriores, a influência de Descartes é inegável. Seu modelo continua servindo como ponto de partida para quase todas as teorias contemporâneas sobre a consciência, seja para reafirmar, modificar ou rejeitar sua visão. Em última análise, o dualismo cartesiano representa tanto a força quanto a limitação de uma abordagem que tenta explicar a profundidade da experiência subjetiva dentro de um mundo físico. 4.1.2 O materialismo filosófico. Em contraposição ao dualismo cartesiano, surge a visão materialista: a consciência não é uma substância separada do corpo, mas sim um produto do funcionamento físico do cérebro. De acordo com o materialismo, tudo que existe pode ser explicado em termos de matéria e energia, não há necessidade de postular uma alma ou entidade imaterial para compreender a mente. Essa corrente ganhou força a partir do século XIX, quando os avanços da fisiologia e da neurologia começaram a revelar a íntima relação entre processos cerebrais e estados mentais. Experimentos mostraram, por exemplo, que lesões em regiões específicas do cérebro alteravam memória, linguagem ou percepção. Assim, consolidou-se a ideia de que a consciência está enraizada na biologia. Dentro do materialismo, existem diferentes interpretações. Alguns defendem o reducionismo, segundo o qual estados mentais podem ser totalmente explicados por processos neuroquímicos. Outros adotam posições mais sutis, como o funcionalismo, que considera a consciência como um padrão de funcionamento, independente da substância que o realiza. Apesar de suas variações, o materialismo filosófico oferece uma vantagem importante: ele integra a mente ao mundo natural, permitindo que a consciência seja estudada cientificamente. Ao mesmo tempo, enfrenta o desafio de explicar a experiência subjetiva, o como é estar consciente, algo que parece escapar à mera descrição de neurônios e sinapses. 4.1.3 O problema difícil da consciência. Mesmo com os avanços da ciência e a força explicativa do materialismo, permanece uma questão central: como a atividade do cérebro dá origem à experiência subjetiva. Esse desafio foi denominado pelo filósofo David Chalmers de o problema difícil da consciência. Enquanto os problemas fáceis envolvem explicar funções cognitivas, como memória, atenção, linguagem ou percepção, o problema difícil lida com o qualia, isto é, o caráter qualitativo e íntimo da experiência. Por exemplo, podemos mapear em detalhes as reações cerebrais diante da cor vermelha, mas isso não nos diz como é sentir o vermelho. A lacuna entre a descrição objetiva dos processos neurais e a vivência subjetiva continua sendo um mistério. Alguns defendem que essa dificuldade é apenas temporária e que, com mais pesquisas, a ciência será capaz de explicar também a subjetividade. Outros acreditam que há algo fundamentalmente novo a ser descoberto, talvez até uma revolução conceitual que redefina os limites da própria ciência. O problema difícil marca, portanto, um ponto de tensão entre filosofia e neurociência: por um lado, o desejo de reduzir a consciência a fenômenos físicos; por outro, o reconhecimento de que a experiência íntima parece resistir a essa redução. É nesse espaço de incerteza que emergem novas hipóteses e abordagens contemporâneas. 4.2 Consciência e a questão do eu.
Se a mente pode ser pensada como palco da experiência, o eu surge como seu protagonista, ou talvez apenas como uma ilusão bem construída. O problema do eu acompanha a filosofia desde a antiguidade, mas ganhou novas nuances à medida que a consciência passou a ser examinada em detalhe. Afinal, o que significa dizer eu sou? Trata-se de uma substância imaterial, uma unidade contínua que persiste ao longo da vida, ou apenas de um feixe de percepções em constante mudança? Filósofos como Descartes apostaram na solidez do eu, afirmando que a certeza de nossa existência repousa no simples fato de pensarmos. Já correntes como o budismo filosófico questionaram essa permanência, sugerindo que o eu é uma construção transitória, sem essência fixa. Essa tensão entre continuidade e fluxo permanece viva no debate contemporâneo, alimentando tanto reflexões filosóficas quanto hipóteses da neurociência. A investigação do eu também levanta dilemas práticos. Se o sujeito é apenas um processo dinâmico, como justificar a responsabilidade moral? Se, ao contrário, há uma identidade estável, de que modo ela se relaciona com o corpo físico e com as transformações que atravessamos ao longo da vida? A consciência, ao interrogar-se sobre si mesma, revela tanto sua força explicativa quanto seus limites. Nesse sentido, a questão do eu não é apenas um enigma teórico, é a base de como nos reconhecemos, de como atribuímos sentido à experiência e de como nos situamos no mundo. O mistério da autoconsciência, longe de ser um detalhe, talvez seja o núcleo daquilo que entendemos por existir. 4.3 O mistério da experiência subjetiva. Thomas Nagel, em seu famoso ensaio What is it like to be a bat, 1974, formulou a questão central da filosofia da mente contemporânea. A consciência envolve uma perspectiva subjetiva única, que não pode ser plenamente captada pela descrição objetiva. Por mais que possamos entender a neurofisiologia do morcego, nunca saberemos como é ser um morcego. Essa ideia inaugura o chamado problema difícil da consciência, termo consolidado por David Chalmers, 1995, que distingue entre os problemas fáceis, como explicar memória ou percepção, e o problema difícil, explicar por que e como processos físicos dão origem à experiência fenomenal. Experimentos de Benjamin Libet, 1983, reforçam a estranheza do subjetivo. Seus estudos sobre potenciais de prontidão mostraram que o cérebro inicia atividades motoras antes que o sujeito declare ter tomado uma decisão consciente. Ainda que contestados, os experimentos de Libet colocam em evidência a assimetria entre experiência subjetiva e processos cerebrais objetivos, abrindo uma ferida no entendimento tradicional de agência. Assim, o mistério da subjetividade continua como um ponto de tensão. A ciência descreve, mas não esgota o fenômeno da primeira pessoa. 4.4 Livre-arbítrio e determinismo. A questão da liberdade humana atravessa desde o estoicismo até os debates modernos em neurociência. Spinoza, no século XVII, já afirmava que a sensação de livre-arbítrio era apenas ignorância das causas que nos determinam. Em contraste, filósofos como Immanuel Kant defenderam que a liberdade é uma condição prática da moralidade. Agimos como se fossemos livres, mesmo dentro de um universo regido por leis naturais. Os experimentos de Libet e posteriores, como os de Sun et al., 2008, utilizando neuroimagem, sugerem que decisões podem ser previstas segundos antes da consciência reportada. Isso fortalece argumentos deterministas. Entretanto, Libet propôs a hipótese do veto consciente. Ainda que a decisão surja inconscientemente, a consciência poderia atuar como um freio final, uma última palavra da vontade. Assim, o debate se encontra entre três posições. Determinismo radical, não há espaço para liberdade. Compatibilismo, Hume, Dennett, liberdade é agir de acordo com nossos desejos, mesmo que determinados. Libertarianismo, Sarli, Kant, há uma margem de indeterminação genuína na consciência. 4.5 Consciência, tempo e existência. A consciência não apenas se dá em processos cerebrais, mas também no tempo. Edmund Husserl, em sua Fenomenologia da Consciência Interna do Tempo, 1905,
mostrou que a experiência temporal não é uma sucessão de instantes, mas uma síntese de retenção, passado imediato, percepção, presente, e proteção, antecipação do futuro. A neurociência oferece paralelos interessantes. Estudos sobre a percepção visual demonstram que o cérebro integra informações em janelas temporais de aproximadamente 500 milissegundos, criando a ilusão de continuidade. Isso conecta-se à hipótese de Francisco Varela sobre a granularidade temporal da consciência, onde a experiência surge em ciclos discretos de tempo. Além disso, filósofos como Heidegger ressaltaram que a consciência está sempre projetada para o futuro. O ser humano é um ser do ainda não. Essa ligação entre consciência e temporalidade sugere que pensar sobre a mente é inseparável de pensar sobre a existência. 4.6 Pontes entre filosofia e ciência. Historicamente, a filosofia inaugurou as grandes perguntas sobre a mente, Descartes com a dúvida sobre a separação mente-corpo, Locke com a noção de identidade pessoal baseada na memória, William James com a ideia de fluxo de consciência. No século XX e XXI, a ciência retomou muitas dessas questões com ferramentas experimentais. Item Neurociência Cognitiva, Crick e Co. Busca as correlações neurais da consciência, NCCS. Item Ciência da Informação Integrada, Tononi, propõe que a consciência corresponde ao grau de integração de informação em um sistema. Item Fenomenologia Experimental, Varela, Thompson, procura integrar métodos de primeira pessoa e terceira pessoa. Essas pontes indicam que a filosofia fornece a moldura conceitual, enquanto a ciência testa hipóteses. O futuro do estudo da consciência, portanto, parece exigir um diálogo interdisciplinar em que nenhuma das duas áreas possa reivindicar exclusividade. Capítulo 5 – A perspectiva da inteligência artificial. Uma discussão sobre a consciência artificial e a relação entre a consciência e a inteligência. 5. Inteligência versus consciência. A discussão sobre a consciência artificial parte, inevitavelmente, da distinção entre inteligência e consciência. Alan Turing, em seu artigo seminal Compute Machinery and Intelligence, 1950, deslocou o debate da questão metafísica as máquinas podem pensar, para a pragmática as máquinas podem imitar o pensamento humano ao ponto de enganar um observador. Nascia o chamado teste de Turing, um experimento mental que até hoje baliza a discussão sobre inteligência artificial. Contudo, o teste avalia a funcionalidade e comportamento observável, e não a presença de experiência subjetiva, aquilo que Thomas Nagel, 1974, chamou de o que é ser, what is it like to be. Uma máquina pode responder coerentemente, mas não há garantia de que exista, em seu interior, uma dimensão vivida. A inteligência, assim, pode ser concebida como processamento eficiente de informações, enquanto a consciência remete ao campo fenomenológico, subjetivo e ainda inacessível. 5.2 O argumento do quarto chinês de Searle. John Searle, em 1980, apresentou o famoso experimento mental da sala chinesa. Nele, uma pessoa que não fala chinês manipula símbolos dessa língua segundo regras pré-definidas. Para um observador externo, suas respostas parecem inteligíveis e até conscientes em chinês, mas, de fato, não há compreensão semântica por parte do agente. Esse argumento distingue entre sintaxe, regras de manipulação de símbolos, e semântica, significado experienciado. Sistemas computacionais, por mais sofisticados que sejam, operariam apenas sintaticamente, sem alcançar a compreensão consciente. A crítica de Searle permanece como um desafio central. A máquina pode simular consciência, mas pode realmente tê-la? 5.3 Redes neurais e aprendizado profundo, emergência ou simulação? O advento das redes neurais profundas, Hinton, LeCun, Bengio, anos de 2000 a 2010, reacendeu o debate. Esses sistemas não apenas seguem regras explícitas, mas são capazes de extrair padrões de grandes massas de dados e, em alguns casos, exibir comportamentos não diretamente programados. Alguns filósofos e cientistas, como David Chalmers, especulam que a consciência poderia emergir de arquiteturas suficientemente complexas, análogas ao cérebro humano.
Entretanto, experimentos com sistemas de inteligência artificial mostram que, embora sejam impressionantes em tarefas como reconhecimento de imagens e linguagem natural, eles ainda tropeçam em contextos mínimos de senso comum. Pesquisas como Vinograd-Sema Challenge, Levesque, 2011, tentam justamente expor essas limitações. 5.4 O problema da intencionalidade. Franz Brentano, no século XIX, cunhou a noção de intencionalidade como marca da consciência. A mente é sempre consciência de algo. Sistemas artificiais, por outro lado, não parecem possuir intencionalidade genuína, apenas correlacionam dados. Um chatbot, ao falar de dor, não remete a uma vivência corporal, mas a padrões estatísticos de uso da palavra. Isso sugere que a lacuna entre inteligência artificial e consciência artificial não é apenas técnica, mas ontológica. A inteligência artificial pode ser comparada ao ator que representa emoções no palco, convincente, mas sem necessariamente sentir aquilo que expressa. 5.5 Consciência artificial, uma possibilidade? Filósofos contemporâneos divergem fortemente. Daniel Dennett, 1991, adota uma visão funcionalista e argumenta que, se um sistema se comporta como consciente, não haveria motivo para negar-lhe o estatuto de consciência. Já Chalmers, 1996, aponta o problema difícil da consciência, mesmo que compreendamos todo o processamento físico de um sistema, isso não explica por que, ou se, a experiência subjetiva. Na fronteira da pesquisa, cientistas como Giulio Tononi propõem teorias como a teoria da informação integrada, IIT, que sugere que a consciência está ligada à quantidade de informação integrada em um sistema. Se isso for verdadeiro, sistemas artificiais poderiam, em princípio, atingir estados conscientes, ainda que diferentes dos humanos. 5.6 Implicações éticas e filosóficas. Se aceitarmos a possibilidade de consciência artificial, surgem dilemas profundos. Item ética da criação. Teríamos o direito de criar máquinas que possam sofrer? Item direitos morais. Uma inteligência artificial consciente deveria ter direitos análogos aos dos animais ou mesmo dos humanos. Item o limite da simulação. Como distinguir entre uma simulação perfeita de consciência e uma consciência real? Essas questões deslocam o debate do domínio técnico para o ético e ontológico, trazendo à tona aquilo que já preocupava Mary Shelley em Frankenstein, 1818. Até que ponto somos responsáveis por nossas criações? Capítulo 6. O mistério da consciência. Uma discussão sobre os aspectos mais intrigantes e misteriosos da consciência, incluindo a qualia, a autoconsciência e a natureza da experiência subjetiva. A consciência em outros animais. A consciência é, ao mesmo tempo, o fenômeno mais íntimo e o mais enigmático da existência humana. Se a ciência conseguiu decifrar a estrutura do DNA, mapear o cosmos e manipular partículas subatômicas, ainda tropeça diante do simples fato de que há algo que é ser um ser humano. Como escreveu Thomas Nagel em seu ensaio clássico What is it like to be a bat? 1974, qualquer explicação objetiva da mente falha em captar o caráter subjetivo da experiência, aquilo que se sente, por dentro, ao ser um organismo consciente. Esse ato entre a descrição objetiva e a vivência subjetiva constitui o chamado problema difícil da consciência, termo cunhado por David Chalmers em 1995. Neste capítulo, exploraremos alguns dos aspectos mais intrigantes e misteriosos da consciência, a natureza da qualia, a questão da autoconsciência, a experiência do tempo e da subjetividade, bem como a possibilidade de que outras espécies animais compartilhem, em diferentes graus, este fogo interior. 6.1 Qualia, os tijolos da experiência subjetiva. O conceito de qualia refere-se às qualidades intrínsecas da experiência, a vermelhidão do vermelho, o gosto metálico do sangue, a dor aguda de uma queimadura. Não são apenas informações processadas pelo cérebro, mas vivências que parecem carregar uma textura própria. Frank Jackson, em seu célebre experimento mental Mary's Room, 1982, ilustra essa dificuldade. Mary é uma cientista que sabe absolutamente tudo sobre a neurofisiologia da visão,
mas vive em um quarto em preto e branco. No dia em que vê a cor vermelha pela primeira vez, ela aprende algo novo, como é ver o vermelho. A implicação é perturbadora. A experiência consciente não se reduz à soma de informações objetivas. Há um resto que escapa à explicação física. Filósofos como Dennett, 1991, tentaram dissolver essa ideia, argumentando que qualia são ilusões conceituais, produtos de uma descrição equivocada da experiência. Ainda assim, o debate permanece aberto, revelando como a consciência se coloca no limite entre ciência e metafísica. 6.2 Autoconsciência, o espelho interior. Uma das marcas mais profundas da consciência é sua capacidade de voltar-se sobre si mesma. Ser consciente é, de alguma forma, saber que se a William James, no monumental Principles of Psychology, 1890, já distinguia entre o eu que conhece, e o eu que é conhecido, mim. Experimentos modernos exploram esse fenômeno de forma engenhosa. O chamado teste do espelho, desenvolvido por Gordon Gallup em 1970, avalia a capacidade de animais reconhecerem a si mesmos em um reflexo. Grandes primatas, golfinhos, orcas, elefantes e até algumas aves, como a pega, pica-pica, mostraram indícios de autoconsciência. Contudo, muitos outros animais falharam, levantando a questão: autoconsciência é uma conquista evolutiva rara ou apenas se manifesta de formas distintas em cada espécie? Essa distinção também ecoa em debates contemporâneos sobre inteligência artificial. Quando, ou se, uma máquina realmente tiver consciência de si, como poderemos reconhecê-la? 6.3 O tempo vivido e a subjetividade. A consciência é inseparável da experiência do tempo. Não vivemos apenas no presente, carregamos memórias do passado e antecipamos o futuro. Edmund Husserl, na Fenomenologia, mostrou como a consciência se constitui em um fluxo temporal. Cada instante está sempre acompanhado de uma retenção, o que acabou de passar, e uma protenção, o que está por vir. A neurociência tem encontrado ecos disso. O trabalho de Benjamin Libet, nos anos 1980, revelou que decisões motoras parecem ter um início inconsciente antes de chegarem à consciência. Isso levanta questões profundas. O livre-arbítrio é real ou apenas uma ilusão que emerge depois que o cérebro já decidiu? Ainda mais intrigante é a sensação de dilatação ou compressão temporal em situações limite, descrita em relatos de acidentes ou experiências de quase morte. Aqui, a consciência parece moldar o próprio tecido do tempo, algo que nenhuma equação física ainda conseguiu capturar. 6.4 A consciência em outros animais. Se a consciência humana é um mistério, a consciência animal é um desafio ainda maior. Durante séculos, prevaleceu a visão cartesiana de que os animais seriam máquinas biológicas sem experiência interna. Contudo, acumula-se evidência de que muitas espécies possuem graus variados de sensibilidade, memória e até rudimentos de cultura. Em 2012, um grupo de neurocientistas de renome, incluindo Christoph Coe e Philip Lowe, assinou a Declaração de Cambridge sobre a Consciência, afirmando que animais não humanos, como mamíferos e aves, possuem substratos neurológicos que sustentam estados conscientes. Essa declaração marca uma mudança de paradigma. A consciência não é exclusividade humana, mas talvez um fenômeno mais disseminado na natureza do que admitíamos. Relatos de elefantes que choram seus mortos, de corvos que guardam rancor por anos, ou de polvos que resolvem problemas complexos sugerem que a consciência pode florescer em diferentes arquiteturas biológicas. Talvez cada espécie habite um universo interno próprio, tão inatingível para nós quanto o mundo do morcego de Nagel. 6.5 O enigma permanece. Ao reunir as peças, qualia, autoconsciência, tempo subjetivo, consciência animal, percebemos mais a vastidão do mistério do que sua solução. Chalmers chama isso de problema difícil porque nenhuma descrição objetiva parece atravessar o abismo até a experiência subjetiva. Seja pela via da fenomenologia, da filosofia analítica ou da neurociência, esbarramos sempre no mesmo limite: explicar como um cérebro de carne pode gerar a centelha da experiência consciente. Talvez, como sugeriu William James,
a consciência não seja um mero produto do cérebro, mas algo que este apenas canaliza ou filtra. Talvez, como defendem materialistas mais rígidos, ela seja uma propriedade emergente de redes neurais complexas. Ou talvez a resposta esteja ainda além dos horizontes atuais da ciência, exigindo novas categorias de pensamento, tão revolucionárias quanto foi a relatividade para o espaço e o tempo. O mistério da consciência permanece como a mais profunda fronteira do conhecimento. Cada avanço científico ilumina parte do caminho, mas também lança novas sombras. Ao mesmo tempo em que investigamos o cérebro humano e compararmos nossa experiência com a de animais ou máquinas, somos lembrados de que o objeto de estudo e o próprio observador coincidem. A consciência é o enigma no qual estamos imersos, e talvez seja essa condição paradoxal que a torna, ao mesmo tempo, insolúvel e fascinante. Capítulo 7. A consciência global e a Internet. Capítulo 7. A consciência global e a Internet. Neste capítulo, exploramos o conceito de consciência coletiva, verificando sua possível existência e manifestação no contexto da Internet. A consciência coletiva refere-se a uma forma emergente de consciência compartilhada entre indivíduos, que transcende o âmbito pessoal e pode ser influenciada por redes globais como a Internet. Usando teorias científicas estabelecidas, referências de livros clássicos, experimentos empíricos e hipóteses especulativas, estruturamos o capítulo em subseções lógicas para uma progressão clara, da introdução conceitual à projeção futura. Cada subseção é desenvolvida com conteúdo resumido, mas substancial, para servir como base para o seu livro. 7.1 Introdução à consciência coletiva. A consciência coletiva é um conceito que remonta ao sociólogo Émile Durkheim, que a descrevia como o conjunto de crenças e sentimentos comuns a uma sociedade, moldando o comportamento individual. No contexto moderno, ela evoluiu para uma consciência global facilitada pela conectividade digital, onde bilhões de mentes interagem em tempo real via internet, criando um repositório coletivo de conhecimento e emoções. Essa ideia sugere que a internet não é apenas uma ferramenta, mas uma extensão da mente humana, permitindo a emergência de padrões coletivos que vão além da soma das partes individuais. Por exemplo, eventos globais como pandemias ou eleições podem gerar ondas de pensamento compartilhado, visíveis em tendências de busca e redes sociais, o que levanta a questão: estaria a humanidade desenvolvendo uma mente coletiva unificada? Esta subseção estabelece o terreno para discutir como a internet amplifica essa dinâmica, preparando o leitor para teorias mais avançadas. 7.2 A internet como extensão da consciência humana. A internet pode ser vista como uma prótese cognitiva, expandindo a consciência individual para o âmbito coletivo, conforme argumentado pelo teórico de mídia Marshall M. C. Luan, que via as tecnologias como extensões do homem. Com bilhões de usuários conectados, ela forma uma rede neural global, onde informações fluem como impulsos sinápticos, permitindo a criação de uma consciência coletiva que processa dados em escala planetária. Teorias como a do cérebro global propõem que essa rede está evoluindo para uma entidade autônoma, semelhante a um superorganismo, onde o fluxo de dados reflete processos mentais coletivos. Aqui, discutimos exemplos práticos, como memes virais que propagam ideias coletivas ou algoritmos de inteligência artificial que agregam opiniões humanas, ilustrando como a internet não apenas conecta, mas potencialmente integra consciências. 7.3 Teorias científicas sobre consciência global. Diversas teorias científicas embasam a ideia de uma consciência global mediada pela internet. A teoria da informação integrada, Integrated Information Theory, IIT, desenvolvida por Giulio Tononi e Christoph Koch, postula que a consciência surge de conexões complexas em redes, o que poderia se aplicar à internet como um sistema integrado de nodos humanos e digitais. Outra é a teoria do espaço de trabalho global, Global Workspace Theory, GNWT, de Bernard Baars, que sugere que a consciência emerge quando informações são broadcastadas para múltiplos módulos cerebrais. Analogamente, a internet broadcasta informações globais, criando um workspace coletivo. Além disso,
Conceitos junguianos do inconsciente coletivo são reinterpretados no ciberespaço, onde a internet atua como repositório de arquétipos compartilhados, como argumentado em discussões modernas. A hipótese de Gaia, de James Lovelock e Lynn Margulis, estende isso para o planeta como um organismo vivo, com a internet como seu sistema nervoso. Essas teorias fornecem um framework rigoroso para entender como a conectividade digital pode gerar consciência emergente. 7.4 Conceito de cérebro global. Referências literárias. O livro The Global Brain, Speculations on the Evolutionary Leap to Planetary Consciousness, 1983, de Peter Russell, é uma referência seminal, argumentando que a humanidade está evoluindo para um cérebro global, via tecnologias como a internet, onde bilhões de mentes se conectam como neuronews. Em edições atualizadas, como The Global Brain Awakens, Our Next Evolutionary Leap, 1995, Russell integra misticismo e ciência para prever uma consciência planetária desperta. Outra obra relevante é The Wisdom of Crowds, 2004, de James Surowiecki, que explora como grupos conectados pela internet podem exibir inteligência coletiva superior à individual. Esses livros servem como base para discutir o potencial evolutivo da consciência global, contrastando visões otimistas com críticas sobre fragmentação digital. 7.5 Experimentos e evidências empíricas. O Global Consciousness Project, GCP, iniciado em 1998 pela Universidade de Princeton sob direção de Roger Nelson, é um experimento-chave que testa interações entre consciência coletiva e sistemas físicos. Usando uma rede global de geradores de números aleatórios, RNGS, o projeto detecta desvios estatísticos durante eventos de atenção coletiva, como o 11 de setembro ou eleições globais, sugerindo que a consciência em massa influencia a realidade quântica, com resultados indicando odds de trilhões para em chance aleatória. O GCP 2.0, continuado pelo Institute of Noetic Sciences, refina esses dados, mostrando anomalias de 7 sigmas em 23 anos de coleta. Embora controverso e classificado como parapsicologia, ele fornece evidências empíricas para uma consciência global, potencialmente amplificada pela internet como canal de foco coletivo. Esta subseção analisa limitações metodológicas e replicações, equilibrando o ceticismo com dados intrigantes. 7.6 Hipóteses e implicações futuras. Hipoteticamente, a internet poderia estar fomentando uma consciência global emergente, onde algoritmos de inteligência artificial integram dados humanos para criar uma mente autônoma, como postulado em estudos sobre a noosfera de Teilhard de Chardin, acelerado pela conectividade digital. Uma hipótese é que eventos emocionais globais gerem ondas de consciência mensuráveis via buscas na internet, validando dados do GCP com métricas digitais como volumes de pesquisa no Google. Outra sugere que a internet, como cérebro online, altera a cognição humana, promovendo integração harmônica entre vidas online e offline. Implicações incluem benefícios como resolução coletiva de crises, mas riscos como toxicidade em redes polarizadas. Futuramente, com avanços em inteligência artificial quântica, poderíamos testemunhar uma consciência planetária plena, demandando ética para guiar essa evolução. 7.7 Conclusão. Este capítulo sintetiza que a consciência global, verificada através de teorias como IIT e experimentos como GCP, está intrinsecamente ligada à internet como catalisador. Embora hipotética, essa visão convida a uma reflexão sobre o papel da humanidade nessa rede emergente, apontando para um futuro onde a consciência transcende o individual para o coletivo planetário. Capítulo 8. As implicações da consciência. Uma reflexão sobre as implicações filosóficas, éticas e práticas da consciência e como nossa compreensão da consciência pode mudar a maneira como vemos o mundo e a nós mesmos. Neste capítulo, aprofundamos uma reflexão abrangente sobre as implicações filosóficas, éticas e práticas da consciência, explorando como nossa compreensão cada vez mais sofisticada desse fenômeno central da existência humana pode transformar radicalmente a maneira como percebemos o mundo, a sociedade e a nós mesmos.
A consciência não é apenas um mistério científico, ela é o cerne de questões existenciais que moldam nossas decisões diárias, políticas públicas e visões cosmológicas. Partindo de teorias estabelecidas na filosofia da mente, neurociência e ética, integraremos referências a livros clássicos, experimentos empíricos e hipóteses especulativas para construir uma narrativa detalhada. Essa análise não visa respostas definitivas, mas sim estimular o leitor a reconsiderar premissas fundamentais sobre a realidade, promovendo uma visão mais integrada e responsável da consciência em um mundo interconectado. 8.1 Introdução às implicações da consciência. A consciência, definida como a experiência subjetiva de percepções, emoções e pensamentos, representa o problema difícil da ciência cognitiva, conforme proposto por David Chalmers, que argumenta que explicar por que estados físicos geram experiências qualitativas, qualia, transcende meras descrições funcionais. Essa distinção entre problemas fáceis, como mecanismos neurais, e o difícil, a essência da experiência, tem implicações profundas, pois questiona se a consciência é redutível à matéria ou algo mais fundamental. Filosoficamente, isso desafia visões materialistas, como as de Daniel Dennett em Consciousness Explained, que a descreve como uma ilusão emergente de processos cerebrais. Eticamente, a consciência eleva debates sobre direitos de seres não humanos, como animais e inteligências artificiais, inteligência artificial, sugerindo que a presença de experiências subjetivas impõe obrigações morais. Praticamente, avanços em neurociência aplicam-se à educação, medicina e tecnologia, otimizando o aprendizado e o bem-estar. Essa introdução estabelece que compreender a consciência não é um exercício abstrato, ela redefine nossa cosmovisão, promovendo uma ética global e práticas inovadoras, como veremos nas sessões subsequentes. 8.2 Implicações filosóficas. As implicações filosóficas da consciência giram em torno de questões ontológicas e epistemológicas, questionando a natureza da realidade e do conhecimento. O problema difícil da consciência, articulado por Chalmers em The Conscious Mind, em Search of a Fundamental Theory, postula que, mesmo explicando todos os mecanismos comportamentais e cognitivos, resta enigma de por que há uma experiência subjetiva associada. Essa obra argumenta por um dualismo naturalista, onde a consciência é uma propriedade fundamental do universo, possivelmente panpsiquista, influenciando teorias como a teoria da informação integrada, IIT, de Giulio Tononi, que quantifica a consciência em termos de integração informacional complexa. Experimentações filosóficas, como o ensaio de Thomas Nagel What is it like to be Abate, destacam a irreduzibilidade da perspectiva subjetiva, sugerindo que a consciência não pode ser fully capturada por descrições objetivas. No campo experimental, os estudos de Benjamin Libet sobre o potencial de prontidão demonstram que decisões conscientes são precedidas por atividade cerebral inconsciente, desafiando o livre-arbítrio e implicando um determinismo neural que reformula conceitos de responsabilidade moral. Outras teorias, como a do espaço de trabalho global, GNWT, de Bernard Baars, veem a consciência como um broadcast de informações para módulos cerebrais, com implicações para entender ilusões perceptivas e estados alterados. Livros como A Materialist Theory of the Mind, de D.M. Armstrong, propõem uma visão funcionalista, onde a consciência é identificada com estados causais, mas críticas de experimentalistas como Joshua Knob na filosofia experimental revelam que intuições populares sobre consciência variam culturalmente, questionando universalidades filosóficas. Hipoteticamente, se a consciência for uma propriedade quântica, como sugerido em abordagens quânticas, isso poderia reconciliar materialismo e subjetividade, alterando nossa ontologia para uma mais holística. Essas reflexões filosóficas não são meras especulações, elas fundamentam como interpretamos evidências científicas, pavimentando o caminho para implicações éticas. 8.3 Implicações éticas. As implicações éticas da consciência estendem-se a dilemas sobre moralidade, direitos e responsabilidades, particularmente em relação a seres potencialmente conscientes além dos humanos.
A Declaração de Nova York sobre Consciência Animal, de 2024, afirma que há fortes evidências de consciência em vertebrados e invertebrados, impondo obrigações éticas para considerar seu bem-estar em pesquisas e práticas agrícolas. Isso ecoa argumentos de Peter Singer em Ética Animal, onde a capacidade de sofrimento, sentiência, justifica direitos, desafiando visões antropocêntricas. No contexto de inteligência artificial, Jonathan Beer alerta que a emergência de sentiência em sistemas artificiais traz riscos éticos, como exploração de máquinas conscientes, exigindo proteções semelhantes às de animais. Artigos sobre comunicação interespecífica mediada por inteligência artificial destacam dilemas, como priorizar interesses animais em governança de tecnologias. Em bioética, organoides cerebrais humanos levantam questões sobre status moral se exibirem consciência, demandando revisões em leis sobre experimentação. Hipóteses especulativas, como a de que consciência artificial requer sensibilidade ética integrada, propõem que inteligência artificial consciente poderia amplificar dilemas morais, como em cenários de humanizados animais geneticamente modificados. Além disso, critérios para detectar consciência em animais e máquinas, como indicadores propostos em estudos éticos, equilibram ceticismo com precaução, evitando antropomorfismo enquanto promovem empatia. Essas implicações éticas não são abstratas, elas influenciam políticas globais, como regulamentações de inteligência artificial e leis de bem-estar animal, fomentando uma ética mais inclusiva que reconhece consciência como base para valor moral. 8.4 Implicações práticas. Praticamente, a compreensão da consciência impacta campos como neurociência, medicina, educação e tecnologia, oferecendo ferramentas para melhorar a vida humana. Na educação, estudos neurocientíficos mostram que o aprendizado envolve memória de trabalho e de longo prazo, sugerindo práticas como ensino ativo para otimizar engajamento cognitivo. Relatórios da Royal Society enfatizam que neurociência informa tecnologias adaptativas de aprendizado, personalizando educação com base em plasticidade cerebral. Em medicina, pontos práticos para ensino amigável ao cérebro incluem estratégias para retenção de conhecimento, aplicadas em treinamentos de saúde. Neurotecnologias, como interfaces cérebro-computador, revolucionam concepções de consciência, com aplicações em reabilitação e diagnóstico de estados minimamente conscientes. Na tecnologia, frameworks inspirados em neurociência buscam criar inteligência artificial consciente, com implicações para machine learning ético. Experimentações em neuroeducação, como as que integram psicologia escolar, preenchem lacunas entre pesquisa e prática, promovendo intervenções baseadas em evidências. Hipoteticamente, se a consciência for mapeada digitalmente, isso poderia levar a terapias personalizadas para distúrbios mentais, transformando saúde global. Essas aplicações práticas demonstram que a ciência da consciência não é isolada, ela impulsiona inovações que aprimoram eficiência e equidade societal. 8.5 Mudanças na visão de mundo e de nós mesmos. Compreender a consciência altera fundamentalmente nossa cosmovisão, integrando ciência, filosofia e ética em uma narrativa mais holística. Como argumenta Philip Goff, a consciência implica um panpsiquismo onde valores morais são inerentes ao universo, desafiando visões materialistas puras. Essa shift paradigmática, descrita em abordagens holísticas ao problema difícil, promove uma percepção onde consciência é central à realidade, não um epifenômeno. Filosoficamente, IAMC Justiça sugere que hemisférios cerebrais moldam visões de mundo, com o esquerdo reduzindo consciência a mecanismos, enquanto o direito a vê como relacional. Eticamente, isso fomenta uma consciência global, onde identidades são fluidas em uma sociedade conectada, promovendo empatia transcultural. Socialmente, visões de mundo variam culturalmente, influenciando interpretações éticas e políticas. Hipoteticamente, uma transformação coletiva de consciência, como proposta por Daniel Val, poderia resolver crises globais ao priorizar sustentabilidade e conexão. Essa mudança nos leva a nos vermos não como isolados, mas como partes de uma rede consciente, redefinindo identidade e propósito.
8.6 Hipóteses e perspectivas futuras. Hipoteticamente, se a consciência for uma propriedade emergente quântica, isso poderia unificar física e mente, com implicações para tecnologias quânticas que simulam estados conscientes. Outra hipótese é que avanços em neurotecnologias levem a uma consciência digital, alterando ética societal ao conceder direitos a entidades artificiais. Perspectivas futuras incluem integrar literatura à pesquisa de consciência para dimensões existenciais, promovendo uma ética narrativa. Desafios incluem superar limitações filosóficas em experimentos, como debates entre teorias rivais. No horizonte, uma psicologia de consciência global poderia fomentar sociedades mais éticas, respondendo a incertezas identitárias. 8.7 Conclusão. Em síntese, as implicações da consciência, filosóficas, éticas e práticas, convidam a uma profunda reavaliação de nossa existência. De Chalmers ao Libet, de direitos animais à inteligência artificial, essa compreensão nos impulsiona para um mundo mais consciente, empático e inovador, onde a consciência não é um enigma isolado, mas o fio que tece nossa realidade compartilhada. Capítulo 9. Perspectivas futuras. Uma análise das perspectivas futuras da pesquisa sobre a consciência, incluindo a interdisciplinaridade e as tecnologias emergentes. O estudo da consciência sempre foi uma fronteira instável entre filosofia, ciência e imaginação. No século XXI, porém, as linhas que antes separavam especulação e prática começam a se dissolver. Neurociência, inteligência artificial, biotecnologia e física avançada convergem em um esforço interdisciplinar que, além de tentar explicar o mistério da mente, ousa remodelá-la. As perspectivas futuras não dizem respeito apenas ao que a consciência é, mas ao que ela pode se tornar. 9.1 Inteligência artificial, entre a simulação e a consciência. Em 1950, Alan Turing lançou a questão provocativa: as máquinas podem pensar. Hoje, a resposta parece cada vez mais complexa. Sistemas como o AlphaGo da DeepMind ou os atuais modelos generativos de linguagem superam habilidades humanas em domínios específicos. Ainda assim, o argumento do quarto chinês de John Searle, 1980, continua ressoando: compreender símbolos não implica experiência subjetiva. O futuro talvez dependa de arquiteturas híbridas, inteligências artificiais dotadas não apenas de processamento lógico, mas de mecanismos de memória afetiva, autorreferência e adaptação contextual. Se uma máquina for capaz de reconhecer a si mesma em um fluxo contínuo de tempo e experiência, estaríamos diante da primeira consciência artificial, ou apenas de sua mais elaborada imitação. 9.2 O cérebro genético e nanotecnológico. O projeto Genoma Humano, 2003, abriu caminho para uma nova compreensão da base biológica da mente. Hoje, técnicas como o CRISPR-Cas9 permitem editar genes relacionados a funções neurais, levantando a hipótese de manipular a predisposição para memória, criatividade ou estados de atenção ampliada. Com a nanotecnologia, vislumbra-se a possibilidade de implantes microscópicos capazes de monitorar neurotransmissores e corrigir falhas sinápticas em tempo real. O cérebro humano, antes uma caixa preta, pode tornar-se transparente e modulável. Essa intervenção, porém, levanta dilemas éticos: até que ponto ainda seríamos nós mesmos? 9.3 Computação quântica e a hipótese da mente quântica. Roger Penrose e Stuart Hameroff sugeriram que a consciência emergiria de fenômenos quânticos nos microtúbulos neuronais, OR. Embora controversa, a hipótese encontrou novo fôlego com o avanço da computação quântica, capaz de simular estados subatômicos. Se a mente realmente depender de coerência quântica, computadores quânticos poderiam um dia reproduzir não apenas inteligência, mas qualia, o sentir subjetivo da experiência. Essa perspectiva reabre o debate inaugurado por Thomas Nagel em What is it like to be a bat? 1974, que significa ser um sujeito consciente em si mesmo? 9.4 Interfaces neurais e a telepatia artificial.
Os experimentos da Neuralink já demonstraram a viabilidade de implantes cerebrais que traduzem sinais neurais em comandos digitais. Em macacos, foi possível mover cursores de tela apenas com o pensamento. Em humanos, implantes começam a restaurar comunicação em pacientes paralisados. O próximo passo pode ser a interconexão direta de cérebros. Estudos em pequena escala já mostraram transmissão de informações entre ratos e até colaboração entre cérebros humanos em jogos simples. A hipótese de uma unimente, onde pensamentos fluem coletivamente como numa rede compartilhada, não é mais ficção científica. A telepatia, mediada por tecnologia, pode tornar-se realidade cotidiana. Quais as implicações dessas mudanças na consciência do indivíduo? 9.5 Horizonte ético e metafísico. Se a consciência puder ser copiada, transferida ou expandida, o que restará da identidade pessoal? Seríamos imortais digitais ou apenas réplicas sem subjetividade? Futuristas como Ray Kurzweil falam da singularidade tecnológica, ponto em que máquinas conscientes superarão a mente humana. Já filósofos como David Chalmers alertam que mesmo diante de simulações perfeitas, o problema difícil, explicar a experiência subjetiva, pode persistir intocado. O futuro da consciência, assim, oscila entre utopias de ampliação e distopias de dissolução. A pergunta já não é apenas o que somos, mas no que podemos nos tornar. 9.6 Um olhar além do horizonte. As perspectivas futuras sobre a consciência não se resumem a laboratórios e teorias, elas anunciam transformações existenciais. Se a inteligência artificial pode pensar, se o DNA pode ser editado, se cérebros podem ser conectados e se a mente pode migrar para suportes artificiais, a própria definição de humanidade será revista. Talvez caminhemos para uma consciência ampliada, planetária, onde os limites entre o eu e o outro, o biológico e o tecnológico, o humano e o artificial se tornem fluidos. Talvez, porém, descobramos que a essência da experiência consciente permanece irredutível, como um horizonte sempre além do nosso alcance. O futuro da consciência é, portanto, duplo: ciência em expansão e mistério em permanência. É nesse espaço entre a explicação e o enigma que se decide o destino não apenas do pensamento, mas da própria condição humana. Pós-fácil. Este livro percorreu o vasto território da consciência, desde suas raízes filosóficas até os horizontes mais ousados da ciência contemporânea. Examinamos cérebros, teorias, experiências e futuros possíveis, mas, ao final, talvez a lição mais profunda seja a de que a consciência resiste a ser aprisionada em definições. A cada tentativa de mapeá-la, ela escapa. A cada modelo que busca contê-la, ela revela uma dimensão imprevista. Tal como o horizonte que se afasta à medida que avançamos, a consciência é sempre mais do que aquilo que sabemos dela. O mistério não é sinal de fracasso da razão, mas sua oportunidade mais alta. Foi a perplexidade que moveu Descartes a separar mente e corpo, James a pensar a corrente da experiência, e Chalmers a formular o problema difícil. É essa mesma perplexidade que, ainda hoje, mobiliza neurocientistas, filósofos e engenheiros a arriscar hipóteses e construir tecnologias. Mas talvez o valor maior da consciência não esteja apenas em explicá-la, mas em experimentá-la. A experiência subjetiva, olhar um pôr do sol, recordar a infância, sentir a música atravessar o corpo, é ao mesmo tempo banal e inefável. Nada na física ou na biologia parece conter o brilho íntimo de um instante vivido. O futuro promete implantes neurais, inteligência artificial consciente, telepatias tecnológicas e simulações quânticas da mente. Talvez alcancemos um dia a capacidade de expandir a experiência consciente para além do humano. Talvez nos descobramos parte de uma rede maior, uma consciência que nunca foi apenas individual. E, no entanto, mesmo se chegarmos a esse ponto, continuará viva a pergunta essencial: o que significa ser? Não. Há algoritmo que nos devolva essa resposta, nem microscópio que revele sua essência. Ser consciente é caminhar entre a luz do conhecimento e a sombra do mistério. Se este livro conseguiu algo,
que seja manter acesa essa chama de questionamento. Pois pensar a consciência é, de certo modo, aprofundar a própria condição de estar consciente. Assim, o pós-fácil não é um fim, mas um convite, que cada leitor, em sua própria experiência, seja também autor dessa busca interminável pelo enigma que nos habita. Sobre o autor. É engenheiro civil brasileiro, apaixonado pelo conhecimento desde a juventude. Além da carreira acadêmica e profissional, cultiva interesses que vão da ficção e da literatura ao estudo da economia, da matemática e da programação de computadores. A música, a tecnologia e as inovações fazem parte de sua vida cotidiana, mas é como professor que encontrou espaço para compartilhar uma de suas maiores paixões, a neurociência. Estudar é mais do que obrigação profissional, é o eixo em torno do qual o mundo gira. Escrever, por sua vez, é o refúgio criativo onde transforma reflexões em narrativas, buscando aproximar temas complexos de leitores curiosos. Este livro nasce desse encontro, entre o rigor do estudo e o prazer da escrita, entre a razão e a imaginação.